É uma palestra do Achilles Mbembe sobre os futuros da vida e o futuro da razão. Foi feita em inglês, eu traduzi para mim mesmo, a tradução livre minha. Foi feita antes da pandemia, mas ela é extremamente presente e atual. Grandes partes do nosso planeta serão inabitáveis no futuro próximo e essa previsão ela está crescendo e ela é, digamos, inegável já do ponto de vista científico e está se tornando inegável do ponto de vista do senso comum. A Terra se transformando numa estufa, uma estufa essa na qual o corpo humano se cozinha de dentro para fora em processo de radiação, calcificação e petrificação. A questão da vida, como se inicia, como perdura, como se inicia após a morte, essa questão da vida física e presente, ela hoje já ultrapassa o questionamento religioso e ela também passa por todas as condições científicas que determinam o fim da vida como se conhece. Quais são as sementes da vida e qual seria então a semente da morte? Porque a gente pensando nas condições para a existência da vida, e não só a vida humana, na vida, acima de tudo, todas as formas de vida. E aí ele cita Foucault, falando da biopolítica, e uma observação de que a vida de tudo está em questão. Essa questão é nova no debate. Existem novas disciplinas do pensamento, astrobiologia, ciências planetárias, física da cosmologia e outras também interessantes com pontos de vista próprios para o estudo da vida. Biologia e evolução antropológica estão ganhando novas formas de ver. Esses estudos ultrapassados e antigos estão apresentando novas formas atualizadas de perceber o debate e de conduzir o debate e os temas e tudo mais. São assuntos que foram estudados apenas como ciências humanas anteriormente, mas que agora passam a ser anteriormente só pela religião, depois pelas ciências humanas, e agora são tema de pesquisas relevantes em todo tipo de campo de conhecimento. Daí ele pergunta para a gente como as fronteiras desse conhecimento humano se expandem e se contraem, né? Como a descoberta de organismos biológicos vivos em condições extremas de ambientes faz a gente ampliar a noção do que é vida. Como a nossa própria forma de classificar o que é extremo e quais são os limites do extremo variam. E assim também manchando assuntos, extrapolando os assuntos científicos e filosóficos, e chegando na política e chegando na opinião principalmente. Daí ele fala sobre os avanços do conhecimento humano e sobre essa necessidade da gente estar sempre atualizando os nossos conceitos, principalmente os conceitos do senso comum, e a quem cabe o papel de atualizar os conceitos do senso comum para estar alinhados com essas pesquisas, com a frente da pesquisa e do conhecimento humano. O que significa estar vivo? Como essa vida de hoje funcionaria no futuro, nesse futuro que se prevê de acordo com o andamento das coisas? Nesse aspecto, ele percebe que a África, o continente africano, se torna novamente um grande laboratório. E ali passa-se a experimentar a resiliência da vida, a resiliência política e a resiliência sob todas as formas de ambiente extremo. Ele segue falando dos debates sobre as condições para a vida que se iniciam e sobre as vidas que se encerram. Ele fala sobre catástrofes climáticas, escalada tecnológica e
esses assuntos acabam conduzindo uma outro tipo de pergunta. E aí ele fala sobre o termo escalada tecnológica. Primeiramente, ele quer chamar a atenção ao fato de que um número significativo de pessoas estão inseridas em sistemas que são cada vez mais complexos dentro de uma estrutura tecnológica. Essas estruturas, que muitos de nós conhecemos tão bem, interferem em todo o sistema planetário. E a influência dessa estrutura tecnológica já extrapola totalmente as fronteiras políticas e toda a geologia do planeta. Ele chama atenção para como esses algoritmos que estão sendo criados, muitos deles são inspirados pelo mundo natural. E a distribuição de poderes através dessa tecnologia é muito rápida e eficiente. Ele cita um estudo da Margarida Mendes, que é sobre colonialismo molecular, e ele demonstra, através do estudo dela, que tipo de impacto essa atividade e essa geopolítica tem na vida das pessoas. A vida biológica, sendo tratada como mercadoria, sujeita a flutuações de mercado. Isso parece realmente novo para ele. Esse pensamento não existia de forma científica e nem política no passado. Ele fala sobre patentes químicas sobre elementos básicos da experiência humana, em dinâmicas políticas novas. Ele fala da tecnolotria, que é a idolatria ao tecnológico, e como estatísticas e cálculos compreendem e criam vida e condicionam a vida. E a partir disso ele faz uma pergunta sobre a capacidade do computador de calcular de fato toda a complexidade que envolve a vida. Porque durante séculos a ideia de que a vida é uma coisa aberta e foi o que nutriu, digamos, o pensamento. E como a partir dessa crença, diferentes ideias sobre fertilidade e incerteza e tudo isso foram sendo alimentadas. Mas, de certa forma, ele vê que o fator caótico da vida está cercado. Criaram-se metas, sendo o principal delas o mercado, que é uma meta de validação das verdades. O mercado se tornando essa grande estrutura de algoritmos e esse conhecimento se tornando mais fundamental, e dessa forma corpos e pensamentos são, digamos, mastigados dentro dessa lógica de Big Data, de computação de tudo, e agora o nosso tecido social passa a ser formado através dessa computação. E é isso que ele chama de escalada tecnológica. Isso significa para ele que a própria razão e o próprio senso de pensamento está sob julgamento. De um lado, o pensamento humano está sendo substituído por essas estruturas. E isso para ele implica na própria redução da razão humana a esse instrumento. Todo o pensamento vira um instrumento racional. Dessa forma, o ser humano e a razão humana passa a ser simplesmente filtragem e processamento de dados e condução de processadores de dados.
Seguindo essa lógica, a razão humana vem se transformando numa lógica de máquina e de computador. O cérebro humano não detém mais o monopólio da inteligência, como era declarado no passado. Esse tipo de abstração de máquina está cada vez mais comum. E como resultado, toda essa técnica, essa tecnologia vem se tornando cada vez mais a legítima manifestação da inteligência. Tudo é percebido, tudo se envelopa pela ação das máquinas. Esses agentes que dividem com o cérebro humano o título de seres pensantes acabam trazendo várias coisas à tona, né? O lado político desse argumento tem a ver com essa ascensão da noção de paixão, que passa a ser a nova norma da discussão social. O fato de que o debate político e social está cada vez mais visceral, mais apaixonado, mais tomado por pura emoção, não coincide, mas não por fato de coincidência, coincide por ter uma ligação, muito provavelmente, com esse hiperdesenvolvimento desses instrumentos pensantes, dessas máquinas pensantes, restando para o ser humano só a paixão, só a emoção. Esse tipo de movimento nos indica que tipo de caminho, ele se pergunta e pergunta para a gente. Como o cálculo do computador se tornou essa condição básica do ambiente humano? Como o cálculo vem se tornando o resultado da vida humana? Que tipo de movimento nos leva a abstrações mecânicas? E como todos nós nos tornamos testemunhas desse processo de desestabilização do pensamento? Quando ele começa a fechar, ele fala sobre a importância de raciocinar sobre o raciocínio. Colocar em questão tudo que é feito em nome da razão, colocar em questão tudo que é feito em nome da emoção, provavelmente também. Entender as formas pelas quais a razão se tornou irracional dentro desse looping que foi apresentado anteriormente. E como reabilitar a razão, o futuro da razão, especialmente para que seja possível encontrar chaves e destravar os problemas reais da nossa sociedade. E aí, nesse momento, a gente pode se ater ao local, digamos, a sua casa, a sua rua, o seu bairro, a cidade, o estado, o país, o continente, o planeta. Como a gente vai encontrar modos de ver e de medir as coisas? Modos que não sejam totalmente mecanizados dentro desse aparato todo que se apresenta. É verdade que só existe uma forma de contar? É verdade que só existe uma forma de calcular e medir o mundo à nossa volta? A nova tarefa da razão e do pensamento é fazer esse tipo de distinção, ajudar os seres humanos a identificar os limites entre o calculável e o incalculável, o que pode ser computado e o que não pode ser computado, como entender os limites das tecnologias de cálculo. Modos diferentes de medir vão gerar formas diferentes de entender as políticas de habitação, as políticas de habitar o tempo, de estar vivo, as políticas estéticas e os nossos olhares para a realidade. A ciência hoje se debruça sobre questões que se tornaram maiores do que o nosso planeta, questões que se tornaram maiores do que o nosso mundo.
é importante entender: a cosmologia está sendo atualizada. Assim, a nova questão do pensamento passa a ser entender como essas especulações e essa dimensão de especulação, principalmente do ser, desperta uma imaginação nova, uma imaginação cósmica. E para encerrar, ele quer que ele busca entender e propõe uma reflexão sobre como essa nova razão pode se tornar uma oposição a essa hegemonia epistêmica que reduz tudo e toda a condição humana a uma questão de ordem econômica. Como tudo que é conhecido se mede através da régua do mercado. E aí a conclusão que se tem é: precisamos entender formas de contrapor essa visão financeira do universo.